Bem-vindos a mais um vídeo. Jesus sempre ensinou por meio de parábolas. Elas são histórias poderosas que têm o poder de revelar verdades profundas e ensinamentos universais. Nelas, encontramos lições que atravessam milênios e que continuam a impactar nossas vidas. Por isso, hoje, vamos explorar algumas dessas parábolas, desvendando seus significados e buscando inspiração e aprendizado para uma harmonia espiritual. Parábola do semeador. É uma das parábolas de Jesus mais conhecidas. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 9. A parábola do semeador fala sobre como o Evangelho é recebido em diferentes aspectos. Essa é uma parábola que o próprio Senhor Jesus explicou claramente seu significado. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre um homem que saiu a semear. Enquanto o homem semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram as sementes que caíram. Outra parte das sementes caiu em meio às pedras, onde não havia terra suficiente. Essas sementes logo germinaram, mas foram queimadas rapidamente pelo sol porque não tinham raízes. Outra parte das sementes acabou caindo entre espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram sufocando as sementes que tinham caído ali. Finalmente, outra parte das sementes caiu em boa terra. Essas sementes germinaram, cresceram e deram fruto. 100, outro 60 e outro 30. Jesus termina a parábola do semeador dizendo: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Em seguida, Jesus explicou o significado da parábola aos seus discípulos. As sementes lançadas à beira do caminho representam aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a compreendem, e Satanás vem e tira a palavra de seus corações. As sementes em solo pedregoso representam aquelas pessoas que ouvem a palavra com alegria, mas quando surgem tribulações ou perseguições por causa dela, logo desistem, pois não têm raízes profundas. As sementes entre os espinhos representam aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas e o desejo de outras coisas sufocam a palavra de Deus, tornando-a infrutífera. As sementes em solo bom representam aqueles que ouvem a palavra, a compreendem e recebem de coração aberto, permitindo assim que a palavra de Deus cresça neles, produzindo frutos abundantes. Jesus termina a parábola do semeador dizendo: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Em seguida, Jesus explicou o significado da parábola aos seus discípulos. As sementes lançadas à beira do caminho representam aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a compreendem, e Satanás vem e tira a palavra de seus corações. As sementes em solo pedregoso representam aquelas pessoas que ouvem a palavra com alegria, mas quando surgem tribulações ou perseguições por causa dela, logo desistem, pois não têm raízes profundas. As sementes entre os espinhos representam aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas e o desejo de outras coisas sufocam a palavra de Deus, tornando-a infrutífera. As sementes em solo bom representam aqueles que ouvem a palavra, a compreendem e recebem de coração aberto, permitindo assim que a palavra de Deus cresça neles, produzindo frutos abundantes. A mensagem central desta parábola é que a maneira como as pessoas recebem e respondem à palavra de Deus varia. Algumas pessoas podem ouvir a palavra, mas não a compreendem. Outros recebem de maneira superficial. Outras podem aceitar inicialmente, mas desistem quando enfrentam dificuldades. Há também aqueles que estão distraídos pelas preocupações do mundo e não permitem que a palavra cresça em suas vidas. No entanto, os solos bons representam aqueles que ouvem a palavra com entendimento, que a aceitam em seus corações e permitem que ela frutifique em suas vidas. Essas são as pessoas que se tornam verdadeiros seguidores de Deus, produzindo frutos espirituais em abundância. Portanto, a parábola do bom semeador nos incentiva a refletir sobre como recebemos a palavra de Deus em nossas vidas e como permitimos que ela influencie nossas ações e caráter. Ela nos lembra que a receptividade e a profundidade de nossa fé são cruciais para nosso crescimento espiritual.
e nossa capacidade de produzir frutos que glorificam a Deus. Na parábola do joio e do trigo, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 46 diz: Jesus, ao contar outra parábola, à multidão falou: O reino do céu é como um homem que semeou a semente no seu campo. Uma noite, enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: Arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para serem queimados. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Jesus então explica o significado da parábola aos seus discípulos. O homem que semeou a boa semente representa o Filho do Homem, que é Jesus, o campo é o mundo, e o trigo são os filhos do reino de Deus, ou seja, aqueles que seguem a fé e vivem de acordo com os princípios do reino. O joio são os filhos do maligno, ou seja, aqueles que praticam o mal e seguem o inimigo de Deus. A colheita representa o fim dos tempos, quando ocorrerá o julgamento final. A mensagem principal da parábola do joio e o trigo é que neste mundo o bem e o mal sempre existirão até o julgamento final. É uma ilustração da paciência de Deus em permitir que ambos cresçam juntos por um tempo, antes de fazerem a separação. Isso serve para ensinar que não cabe aos seres humanos julgar os outros de maneira precipitada, pois nem sempre é fácil distinguir entre o justo e o injusto. Essa parábola também enfatiza que, no julgamento final, haverá uma separação definitiva entre os justos e os ímpios, e cada um receberá o destino que lhe for devido. A paciência de Deus em permitir que o joio e o trigo cresçam juntos reflete a oportunidade de arrependimento e transformação para aqueles que praticam o mal. No entanto, o julgamento final estabelecerá a justiça divina. Portanto, a parábola do joio e o trigo nos lembra da importância da paciência, da confiança em Deus como juiz final e da necessidade de vivermos com retidão e justiça, buscando o reino de Deus em nossas vidas enquanto aguardamos o dia da separação final entre o bem e o mal. A parábola do ladrão da noite. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 44 diz: Nessa breve parábola, Jesus faz um alerta acerca da vigilância. Jesus começa a parábola dizendo: Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Compreendam bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente ficaria vigiando e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperarem. Então Jesus conclui a parábola com o seguinte alerta: Por isso, estais vós atentos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. A parábola do ladrão da noite enfatiza a importância da vigilância, da prontidão espiritual e do retorno imprevisível de Jesus Cristo. Ele diz que, assim como ninguém sabe quando um ladrão virá, também não sabemos a hora exata do retorno do Filho do Homem. Portanto, é crucial estar sempre preparado. Ele exorta seus seguidores a serem vigilantes e a manterem a fé, pois ninguém sabe o dia nem a hora em que ele voltará. Jesus compara essa situação à história de um dono de casa que não sabia a hora em que um ladrão viria. Se informado quando o ladrão viria, teria ficado acordado e preparado para proteger sua casa. Da mesma forma, os discípulos deverão estar prontos para a vinda de Cristo, não sabendo quando isso ocorrerá. Ele quer que seus seguidores estejam sempre vigilantes e preparados espiritualmente para sua segunda vinda. Isso significa viver uma vida de retidão, manter a fé e seguir seus ensinamentos, independentemente de quanto tempo você possa levar até sua volta. Essa parábola também ressalta
que a vigilância espiritual é uma responsabilidade pessoal. Assim como o dono de casa precisa estar preparado para a chegada do ladrão, os seguidores de Jesus precisam estar preparados para a sua vinda. E como a sua volta não terá como prever, ele enfatiza a necessidade de uma fé constante e uma vida comprometida com os valores do reino de Deus. Que Deus nos ajude a manter a fé, independentemente de quando isso ocorrer, para estarmos preparados para o retorno do Salvador. Espero que você tenha aprendido grandes lições com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, com certeza, o maior filósofo que já existiu, pois ensinava e vivia o que pregava. Se você gostou desse vídeo, nos ajude deixando o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas que você ama. Tenha fé e esperança e conte conosco nessa jornada. Até o próximo vídeo.